Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Roberto Novaes. Eu sou professor da Faculdade de Direito da UFMG, né, que é, né, pessoal, a gente gosta de chamar de Casa de Afonso Pena, né? Cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite aqui do meu xará, professor Roberto Bueno, para conversar um pouquinho com vocês hoje à noite. E antes da palestra, eu estava perguntando para o professor Roberto sobre se os alunos eram do curso de Direito. E aí o professor Roberto falou que tinha gente das. Aí eu vi que o bloquinho aqui é das relações internacionais. Então o pessoal é de onde, gente? É do direito, das relações internacionais, é das contábeis, de onde que é? Quem que é do direito, gente? Tem muita gente do direito. E RI, tem gente aí? E economia? Quem que não é nem do direito nem do RI? Vocês são de onde, gente? Só para eu entender. Seu nome, seu bairro. Não, não precisa, só o curso, gente, só o curso, não demora muito. Contábeis, muito bem. Mais alguém quer falar, gente, que não é de contábeis, é de um curso diferente? Muito bem. Então, gente, o que eu vou abordar aqui hoje com vocês é uma proposta de comparação, na verdade, entre Carl Schmitt, entre uma obra específica de Carl Schmitt. Eu faço algumas referências a outras obras deles. A obra de Carl Schmitt é muito longa, tá? É muito grande. Como o professor Pedro comentou, né? Carl Schmitt ele é de 1888 a 1885, 1985, né? Viveu quase 100 anos. E a obra de outro autor, que é o Immanuel Wallenstein, que ele é quase contemporâneo de Carl Schmitt, embora seja mais novo, que também viveu muito, tá? De 1930 a 2019. Ele faleceu tem pouco tempo. E a obra do Wallenstein também é muito grande. E entre esses dois autores, não existe exatamente um diálogo direto. Um não cita o outro, um não comenta sobre o outro. Então, assim, a comparação dos dois é uma comparação um pouco difícil, porque não há exatamente esse embate entre esses dois autores. E por que eu resolvi fazer essa comparação? Porque atualmente, né, eu tenho trabalhado bastante a teoria do Estado, né, eu leciono duas disciplinas basicamente, uma que se chama História do Pensamento Político, que é para o primeiro período, uma introdução aos clássicos da política, no curso de Ciências do Estado, que também é lá da Faculdade de Direito, e outra disciplina que é o Pensamento Jurídico Brasileiro. Então a gente trabalha autores clássicos do pensamento brasileiro, né? Então eu começo desde de Oliveira Viana até, enfim, Darcy Ribeiro. A gente vai escolhendo vários autores para trabalhar. Inclusive eu perguntei de qual curso que vocês eram, porque a gente tem a possibilidade de fazer mobilidade nacional, tá? A gente já mandou alunos para cá para ficarem um semestre aqui na UF, né? Recentemente veio o Lucas aqui, ele ficou um tempo com o pessoal da RI, então vocês estão todos convidados, tanto para fazerem disciplinas lá na Faculdade de Direito, no curso de Direito, quanto no curso de Ciências do Estado. Só que esses dois autores, gente, tanto o Carl Schmitt quanto o Manuel... E aqui eu vou fazer uma visão muito mais distante, vamos dizer assim, ou eu vou abordar uma visão muito mais distante do Carl Schmitt da que foi abordada pelos professores que me antecederam. Inclusive, assim, eu acabo fugindo um pouco da temática proposta, né, de tratar da República de Weimar especificamente, porque o Nomes da Terra é uma visão, é um zoom out que Carl Schmitt dá em relação aos problemas que foram aqui tratados. Porque o problema tratado em Carl Schmitt no Nomes da Terra é um problema numa escala histórica muito grande, né? E é um problema numa escala geográfica também muito grande. E a mesma problemática, a mesma escala histórica, a mesma escala geográfica são tratadas pelo Immanuel Wallenstein na sua obra principal, né, que ela não tem tradução em português. Existem alguns textos do Wallenstein traduzidos para português. Inclusive tem um livro pequenininho do Wallenstein que se chama Civilização Capitalista, Sistema, Mundo e Civilização Capitalista, que é pela Contraponto também, né, que é a mesma editora em português do Nomes da Terra. Mas que é o moderno sistema mundo, que ele também vai discutir um longo período histórico e também vai discutir uma imensa escala geográfica. Então, a aproximação desses dois autores, na verdade, não se dá porque um conversa com o outro, mas se dá porque os dois estão se referindo a um grande período histórico e a uma grande localização geográfica. Qual é esse período histórico? Fim do mundo medieval, surgimento do mundo moderno, e da ordem internacional que surge a partir desse mundo moderno,
centrado na Europa e que se espalha por todo o mundo. Então, quer dizer, a unidade fundamental de análise do Carl Schmitt no Nomes da Terra é essa ordem mundial que se constitui a partir das grandes navegações e da descoberta do Novo Mundo. Já Immanuel Wallenstein, a unidade de análise é o sistema mundo, Immanuel Wallenstein ele vai sempre grafar com hífen, porque ele está se referindo a um sistema que é um mundo em si. Né? E o que é esse sistema eu vou falar um pouco com vocês, mas ele é uma rede de relações sociais, econômicas, de comunicação, de transporte, que vão se estruturar em torno de um centro, ou de vários centros, subcentros e suas periferias. Esses dois autores, portanto, eles partilham uma perspectiva estrutural, voltada à apreensão de formas e das dinâmicas que sustentam as grandes unidades do mundo histórico, especificamente neste período histórico tão grande, né, gente? Nós estamos falando de 600, 700 anos. E se a gente for pensar nas raízes medievais, que esses dois autores abordam, né, tanto Carl Schmitt no Nomes da Terra, como Immanuel Wallenstein vão falar das raízes medievais do mundo moderno, nós estamos falando aí talvez de 1000 anos de duração. Então, assim, em termos de escopo, eles vão convergir nesse mesmo grande arco histórico, não é? A transição do mundo medieval para a modernidade, a expansão mercantil, colonial, europeia, a incorporação do continente americano no mundo europeu e depois a incorporação de todo o globo numa única ordenação de toda a Terra. Em alemão, gente, tem Erde, né, e Land. Né? Então seria a gente usa o termo seria assim, Terra ou planeta Terra, né? Que é die Erde. Em inglês é parecido, né? Earth, né? É a Terra, é o planeta Terra, e Land, né? É o território mesmo. Então o Nomos da Terra é o Nomos da Terra inteira, é nesse sentido que ele está dizendo, de uma ordem que se estabelece global em toda a Terra. E quando Wallenstein também fala do sistema mundo, ele está falando aqui desse sistema mundo moderno, porque houve outros sistemas mundo, menores, mas um sistema mundo que engloba toda a Terra. No Nomes da Terra, gente, que é um livro de 1950, Carl Schmitt propõe uma leitura jurídico-política da formação dessa ordem mundial moderna. Para o autor, o século XVI marca o início do ordenamento global de matriz europeia, fundado simultaneamente na consolidação dos Estados nacionais e na descoberta do Novo Mundo. Essa ordem, originalmente eurocêntrica, se estrutura sobre a distinção entre o espaço interno, que é o continente europeu, né, regido pelo ius publicum europeu, que é o subtítulo do livro, né, acho que é o pior título do mundo, né, o Nomos da Terra no ius publicum europeu. E um espaço externo, os das terras sem dono, né, passíveis de ocupação e de colonização, que é a América que é descoberta. Ela é tratada pelo direito europeu como terra de ninguém. O Carl Schmitt faz uma longa discussão das divisões entre a Europa e o resto do mundo, fazendo da circunscrição da guerra na Europa de acordo com regras e a partir de linhas que dividem o lado de lá, o lado de fora, onde tudo é permitido, onde a guerra é permitida. De certo modo, ele reflete uma configuração jurídica, gente. Então, quer dizer, a Europa está organizada em Estados-nação, ela leva muito tempo para se organizar assim e colocar regras para a organização do conflito na Europa, e fora da Europa é o Novo Mundo, onde a guerra está liberada. Né? Cruzadas determinadas linhas geográficas, a guerra está liberada. Não existe pecado do lado de baixo do Equador, né? De certo modo, isso revela, na verdade, a própria fraqueza desses Estados-nação, né? No sentido de que os Estados europeus, quando se formam, são muito fraquinhos e eles não conseguem mesmo exercer soberania, exercer poder de fato sobre o Novo Mundo. Né? É uma ocupação muito pontual que ocorre no Novo Mundo e essa projeção de poder ela vai levar séculos ainda, na verdade. O Schmitt também insiste, gente, isso é um ponto assim, eu acho especialmente importante para quem é do direito e para quem teve aula ali de teoria do Estado. A teoria do Estado tem uma tendência a tratar o Estado como uma coisa absoluta, como uma ideia abstrata, atemporal, né, com determinadas características que valem para todos os lugares, né? E os estados que não obedecem, ou as formas políticas que não obedecem àquelas categorias, são vistas muitas vezes como estados imperfeitos.
Né? Então, assim, a Grécia é um estado sem direito, Roma é um estado com tal defeito ou aquele outro, né? Porque está sempre tendo em vista o estado moderno. Mas isso está presente na tradição alemã em vários autores, e Schmitt é um deles, que o estado moderno é um conceito historicamente situado. Né? Não é uma categoria universal. Ele se forma em determinada época histórica, com aquelas características. Né? Então há uma era toda anterior a essa formação do Estado, que esse Estado, que é povo, território, poder soberano, etc., não existia. Né? E no futuro também não vai existir Estado. Né? A área da estatalidade ela tem prazo de vencimento. Existe até uma palestra do Carl Schmitt, que é de 1941, que tem exatamente esse título. Né? O Estado como um conceito historicamente situado numa época que depois ele desenvolve e se torna um pedaço desse o Nomes da Terra. Né? Salvo engano, esse texto não está traduzido para o português, mas ele está presente na edição completa lá, naquela edição da Humboldt, né? Na coletânea de textos sobre direito constitucional do Carl Schmitt, essa palestra está ali completa, né? Staat aus einem konkreter an einen geschichtlichen Epoche gebundener Begriff. Né? Seria o Estado como um conceito concreto vinculado a uma determinada época histórica, que é exatamente essa época, né? É a época da transição do mundo medieval para o mundo moderno, em que e o grande modelo para ele é o modelo francês, o modelo de Estado, e Baudin é o ídolo dele nesse momento, porque Baudin ele vai, né, nos 6 livros da República, ele vai fixar esse conceito do que é esse Estado soberano francês, vai fixar o conceito de soberania, e para Carl Schmitt isso se dá no contexto de pacificação da Europa. Né? A Europa tomada por guerras intestinas, guerras civis, guerras de todos contra todos. Não é à toa que Hobbes é da mesma época, que Baudin é da mesma época. Né? E a organização estatal soberana ela põe fim, ou pelo menos organiza, né, como até o professor Pedro comentou aqui, organiza o conflito. Né? Ela organiza de alguma forma o conflito passa a ser um conflito interestatal. Né? Eu sugiro que vocês leiam alguma coisa, pelo menos, sobre as guerras religiosas no interior da França, ali por volta dos 1500 e tantos, e principalmente, notadamente, a Guerra dos 30 Anos, né, que foi uma guerra... A gente sempre lembra falando que o modelo interestatal europeu surge com a Paz de Westfália em 1648, vocês já devem ter ouvido isso, mas a gente esquece que a Paz de Westfália é resultado da Guerra de 30 Anos, que foi uma guerra, assim, até então a guerra mais violenta que a Europa conheceu e, possivelmente, em termos proporcionais, foi a guerra que matou mais gente. Tá? Ela matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial em termos proporcionais. Estima-se que 20% da população da Europa, principalmente do Império, Sacro Império Romano Germânico, que não era... Né, tem uma frase de Voltaire que fala, né, não era nem sacro, nem império, nem germânico, mas dentro do território do Sacro Império, que matou, teve reinozinhos, corporaçõezinhas, né, porque era tudo muito dividido, que morreu metade da população. Tá? Bom, o que é esse conceito de nomos, então, em Carl Schmitt? Né? O nomos, gente, isso é uma camada adicional que ele coloca nessa ordem mundial. Né? O nomos, ele não é simplesmente lei. Né? Ele não é simplesmente lex no sentido abstrato. Né? A lex romana como um comando, como uma norma. Em alemão, Gesetz. Né? Simplesmente um comando abstrato. Não. O nomos é um conceito originário, que expressa o modo como o ser humano ordena, mede e apropria o espaço, constituindo a base existencial e concreta de toda forma do direito. O nomos ele remete a uma experiência jurídica fundacional da ordem, anterior à codificação e abstração da lei, o que ele vai chamar de tomada de terra. Né? Aí terra aqui já é no sentido de land, né? de land, né? Igual do inglês de território, né? É Landnahme, né? Nehmen em alemão é tomar, né? É igual to take em inglês. E é curioso, né? E o Carl Schmitt repara isso, que Nehmen e nomos possuem a mesma etimologia, que é de tomar, partir, distribuir, e é paradoxal, né? Porque quem toma também distribui. A partir do momento que eu tomo uma terra, eu também distribuo aquela terra. Logo na primeira linha, né? Primeiro parágrafo, depois da introdução de Nomes da Terra, Carl Schmitt vai afirmar que a Terra é denominada na linguagem mítica a mãe do direito. Né?
e que tal expressão revela-se uma tríplice raiz do direito e da justiça. Essa tríplice função pode ser sintetizada em 3 dimensões complementares. Aqui, gente, em alemão ele está usando Erde, mas aqui ele não está falando do planeta Terra, tá? Ele está falando de território de uma forma em geral, embora ele use Erde aqui. Acho que é para ser mais poético, né? Na nota, inclusive, da tradução em português, explica isso. Né? Na tradução em português, Erde, quando é terra, com T maiúsculo, e terra, quando é land, é com T minúsculo, mas neste pedaço eles traduziram especificamente com T minúsculo, porque a referência não é ao planeta todo, mas a uma terra. A confusão que é feita aí, né? Muito bem. Mas tá bem explicado lá, viu? Tá muito bem explicado, muito claro. Mas a gente ficou meio preocupado com a de tomada da terra, parecia tomada. Ficou numa dúvida horrível. Como melhor traduzir? Como melhor traduzir? E é difícil mesmo, porque tem essa ambivalência, né, da palavra, né? Mas a primeira dimensão, gente, é uma dimensão econômica. E é interessante que, pelo menos eu vejo como uma dimensão econômica, que o Carl Schmitt não explora essa dimensão econômica, que é exatamente a dimensão que o Wallenstein vai explicar, né, vai explorar. Então ele vai falar o seguinte: a terra é onde o homem trabalha, né? E a terra tem uma dimensão interna de justiça, porque o agricultor, né, na medida em que ele trabalha da terra, ele tira da terra o sustento, a terra retribui. Então o Carl Schmitt está identificando essa necessidade. Vários autores, né, isso é antigo na tradição do pensamento, desde ali do Protágoras de Platão, isso está escrito, né? O ser humano precisa de trabalhar para extrair do seu sustento a própria sobrevivência. Nós estamos condenados ao trabalho. A segunda dimensão da Terra mesmo é uma dimensão física, então a Terra é dividida, tem rio, tem montanha, tem lagoa, o mar tem costa, né? Tem divisões de biomas, aqui é cerrado, aqui é a floresta. Então a Terra tem divisão física, mas na Terra também se manifesta a divisão que o próprio ser humano cria. Então a cerca, a cidade, o castelo, são as divisões que nós mesmos criamos dessa Terra. Né? Para o pássaro existe a dimensão física apenas, né? O pássaro da floresta às vezes não voa para o deserto, mas para o pássaro não existe. Aqui é Uberlândia, aqui é Goiás, aqui é Brasília, isso não existe. Então, no pensamento de Carl Schmitt, a compreensão do direito exige que se reconheçam 2 instâncias distintas, ou 2 níveis de sua manifestação. De um lado, um momento normal do direito, aquele em que uma ordem constituída se encontra em funcionamento, que é o momento do Kelsen. Né? Há governantes e governados, há normas codificadas, instituições de garantia, coerção, tribunais, forças policiais, etc. Né? É uma normalidade do direito posto, voltado à regulação da vida social ordinária e à manutenção dessa ordem estabelecida. Contudo, para Carl Schmitt, no meu modo de ver, limitar-se a esse plano normativo é ignorar o problema fundamental da origem dessa ordem. De onde provém essa ordem que o direito regula? O direito positivo, ao reconhecer com seu limite o chamado poder constituinte originário, admite tacitamente a existência de uma instância anterior que o funda, mas trata como um ponto cego, um deus ex machina, cuja origem e natureza são, por convenção, deixadas numa penumbra. O positivismo jurídico, em sua autolimitação, recusa-se a interrogar a gênese real da ordem jurídica. De onde que vem essa ordem? E, aliás, né, gente, eu acho que hoje uma discussão que a gente tem sobre criatividade institucional é como é que a gente muda essa ordem quando ela não satisfaz. Né? Muitas vezes isso também é interditado. Né? Schmitt, ao contrário, no meu modo de ver, não se detém neste ponto. Ele procura penetrar nas camadas políticas que precedem o direito constituído, buscando compreender o momento de instituição da ordem, que é o nomos. Que é o nome que ele dá para esse momento é o nomos, é um evento. Esse momento não é jurídico no sentido formal positivista, mas é jurídico no sentido fundacional. É o ato originário de apropriação e ordenação do mundo, no qual o direito nasce como expressão concreta de uma decisão e da força. No Nomes na Terra ele não fala isso não, tá? Mas por detrás está sempre o poder que institui, coloca ordem naquele pedaço. Eu coloco ordem neste pedaço. É o momento em que o grupo humano, por razões históricas, geográficas, estratégicas, etc., isso variou ao longo da história, não tem uma fórmula só. Né? Nisso, Wallenstein e o Schmitt são muito próximos, tá?
eles fogem da abstração o tempo inteiro. A abstração que eles criam parte de fatos históricos concretos. No Nomes da Terra isso é presente o tempo inteiro. O Schmitt ele desce numa granularidade pequenininha, ele discute um tratado, uma cláusula, uma convenção, e ao mesmo tempo que ele sai para altos voos abstratos e generalistas, né? Mas é um momento em que há uma apropriação de espaço, são delimitadas fronteiras, são estabelecidas normas de convivência e de organização do trabalho, do poder dentro desse território. O Nomos é, portanto, o evento inaugural em que a força se converte em forma, em que a violência é sublimada ou controlada dentro de uma ordem jurídica. Né? Eu ia ler aqui, mas eu achei que ia ficar longe demais pela duração da palestra. Eu gosto muito de um épico, que é o épico de Gilgamesh. Inclusive foi traduzido para o português por um professor lá do FMG, Jacinto Lins Brandão. Gilgamesh, ele é o herói da Suméria, né? Ele é o herói de uma cidade de Uruk, que é uma das cidades mais antigas da Suméria, que é inclusive de onde vem o nome Iraque, né? Iraque vem de Uruk. E uma das características que ele tem é ser o criador de muros. Então isso no sentido simbólico, né? Lá no comecinho do poema fala, esse é o Gilgamesh, o criador de muros. Então, por que é o criador de muros? Porque ele cria o muro da cidade. Ele é a autoridade que institui a separação entre o que está dentro e o que está fora. O que está fora é a desordem, é o caos, é a violência. O que está dentro? É a cidade ordenada. E logo no poema se continua dizendo, olha, tem a praça, tem a rua, a praça tem tantos metros, tem o templo. Então a cidade é um espaço ordenado. Tá? Nesse sentido, gente, o primeiro mito da criação no Gênesis é mais ou menos isso também, tá? É um momento de instituição da ordem. Não é momento de criação do planeta Terra. Né? Lá na Bíblia, quando vai se falar Haaretz, né? Eretz, é terra. Não é o planeta Terra, né? O judeu ali na época de escrever a Bíblia não conhecia o planeta Terra. Ele está falando da fundação de Jerusalém, do estabelecimento de uma ordem. Em Nomes da Terra, contudo, Schmitt amplia essa reflexão para o plano global. O Nomes da Terra moderno não é apenas o ato de fundação de uma comunidade específica, é a instituição de uma ordem mundial. Trata-se do processo histórico que, iniciado na Europa ali nos séculos XVI e XVII, culmina na criação do sistema interestatal europeu, formado por estados soberanos que se reconhecem mutuamente e convivem segundo regras comuns. A guerra continua, mas segundo regras. Fora desse espaço, porém, o mundo permanece como terra de ninguém. As Américas, a África e o Oriente tornam-se o exterior da ordem, zonas de indeterminação, em que a guerra e a ocupação são ilimitadas. Com alguma regra entre eles, mas ilimitadas. Aqui não tem ninguém, tá? Aqui é terra vazia. Assim, o Nomes da Terra europeu tem como uma de suas consequências a exportação da violência. Os conflitos internos da Europa, antes desordenados e fratricidas, são projetados para fora, convertendo o mundo extra-europeu em campo de expansão, conquista e colonização. Muito bem, pessoal. Passando agora para o segundo eixo da nossa exposição, eu vou falar um pouquinho do Sistema Mundo de Wallenstein. A obra é imensa também. Como eu disse, só o Sistema Mundo Moderno são 4 volumes que foram saindo durante muito tempo. O primeiro é de 74, tá? O segundo já é 80 e poucos, depois começo dos anos 2000, até que o último é de 2011. E o Wallenstein queria escrever mais 2. Só que ele morre, né? Inclusive tem uma entrevista dele... Tem no YouTube, tem uma entrevista que ele dá para a UNAM, aquela Universidade do México, em que ele fala isso. Ele fala assim, não vai dar tempo de eu escrever mais. Eu sei que eu vou escrever sem morrer. Eu vou morrer antes de ter conseguido terminar. Né? Então, ele tinha o plano de escrever 6 volumes, em que ele ia tratar, no 5º volume, da partilha da África, do século XX, e no último volume ele ia tratar da Guerra Fria, do final da União Soviética e do futuro. Né, que seria o fim desse sistema mundo. Mas o que é esse sistema mundo, gente? É uma explicação que ele dá para a expansão do capitalismo europeu. O que é o capitalismo para ele? O capitalismo para ele é um sistema de acumulação. Tá? Ele não entra nas discussões conceituais de o que é mercado, o que é força de trabalho, o que é produção, mas é um sistema de acumulação. E é um sistema de acumulação pela acumulação. Né? Num outro texto dele, gente, ele até cita uma passagem da Ética Protestante do Espírito Capitalista do Weber, embora ele é muito crítico a Weber, tá? Ele não aceita os pressupostos weberianos tão conhecidos, né, de que o capitalismo se forma a partir de uma visão ética. Isso é uma, né, como Karl Mannheim fala, né, Weber é o capital da burguesia, né? É um delírio burguês de dizer que
que é simplesmente pelo mérito, pela dedicação, pela pureza de alma e tudo mais. Mas o Weber reconhece a irracionalidade do capitalismo na medida em que tem uma frase famosa de Weber que diz, olha, o homem de negócios, o homem de negócios vive para o seu negócio e não o contrário, né? Ou seja, o capitalismo, embora seja muito racional no sentido da acumulação, ele é totalmente irracional no sentido da existência dos indivíduos. Agora, esse sistema capitalista, que é um sistema de acumulação, ele é um sistema hierárquico, no sentido de que existem centros e periferias, e no sentido de que há uma seta, há um fluxo de acumulação e de valor em direção ao centro, e há uma divisão internacional do trabalho. Essa divisão ela faz com que tenhamos trabalhos de maior valor, mais qualificados no centro, e trabalhos de baixo valor e desqualificados, né, no sentido de formação, de densidade de conhecimento, de complexidade produtiva, né, é desqualificado nesse sentido, na periferia. Né? E o fluxo de valor ele caminha sempre para o centro. Eu me sinto, né, sempre muito feliz de vir aqui no Triângulo Mineiro, porque minha família, boa parte da minha família materna ela é de Uberaba. Eu passei boa parte da minha infância em Uberaba. E eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro da década de 80, tá, gente? Eu era criança. Mas eu lembro da década de 80. E a década de 80 foi a década... Eu ia trazer esse exemplo aqui. Foi a década que Uberlândia passou Uberaba. Então, eu até fui consultar os dados, né? 100 anos atrás, 1920, Uberaba era o triplo da população de Uberlândia. Olha que interessante isso, né? Aliás, Uberlândia era distrito de Uberaba, né? Chamava São Pedro do Berabinha, no século XIX. Então, ali em 1920, a população de Uberaba era triplo da população de Uberlândia. Na década de 60, empata. No censo de 60, a população está empatada, tem 200 habitantes de diferença. Na década de 70, continua empatada. E na década de 80, Uberlândia se descola de Uberaba. E há 50 anos, tadinha de Uberaba, hoje Uberlândia é mais do que o dobro da população de Uberaba. Né? Então, isso é um exemplo, inclusive, de uma relação de centro e de semicentro ou de periferia aqui dentro do próprio país. Né? Quais são as causas econômicas que fizeram que Uberaba, né? Uberaba se manteve, na verdade, presa às atividades tradicionais do gado, a uma pecuária tradicional, e Uberlândia foi capaz de concentrar atividades de maior valor produtivo. Né? Aqui é a sede do Grupo Algar, ainda que não seja exatamente alta complexidade produtiva, mas de grandes redes de logística, de sedes de empresas de agroindústria, né? Então, há um carreamento de valor muito maior para Uberlândia, que se reflete na população de Uberlândia. A própria Universidade Federal, investimentos estatais, né? Quer dizer, uma combinação de uma divisão interna do trabalho, em que Uberaba continua sendo uma cidade relevante, importante, muito boa, com recursos e tudo mais. Inclusive eu que vim muito para cá, mas não sou daqui, eu ando na rua, eu tenho a impressão que eu estou na mesma cidade. Né? São muito parecidas. Né? Eu não sei se vocês já repararam isso, gente, o asfalto de Uberlândia e de Uberaba é diferente do asfalto de Belo Horizonte, para quem já foi em Belo Horizonte. O asfalto é diferente. Eu chego para o asfalto daqui, eu sempre olho e falo assim, eu estou no Triângulo. Por duas coisas. Aqui faz um asfalto que tem umas pedras grossas, assim, soltas no meio do asfalto, e eu não sei por que cargas d'água, os depósitos de material de construção daqui não vendem caixote para misturar massa. Então todas as casas têm uma borra de massa seca na frente de todas as casas. É igualzinho Uberlândia, é igualzinho Uberaba, Araxá também é assim, e outras cidades aqui da região. Agora, gente, paralelamente a essa configuração econômica, Wallenstein observa a constituição de uma estrutura política complementar, baseada na formação de estados. Primeiro estados, só posteriormente estados nacionais. Tá? Manter um estado, gente, é uma coisa muito difícil, e a ideologia nacionalista ela vai surgir depois, como nos mitos de fundação, na homogeneização das populações. Mas o sistema mundo moderno é simultaneamente econômico e político. Sua base é a economia capitalista, mas seu funcionamento depende da existência de estados centralizados, capazes de garantir fronteiras, moedas, leis, coerção e de regular a competição intracapitalista.
Deste modo, o sistema mundo moderno se caracteriza por duas dimensões entrelaçadas. Uma estrutura econômica hierarquizada entre centro, semiperiferia e periferias. Uma estrutura política de estados nacionais, hoje nacionais, soberanos, burocráticos e centralizados. Ambas se reforçam mutuamente. Os estados fornecem o arcabouço jurídico e coercitivo que permite a acumulação global. A economia capitalista, por sua vez, gera os recursos que sustentam o Estado moderno. Muito bem. Ao aproximarmos as perspectivas de Schmitt e Manuel Wallenstein, percebemos que ambos buscam expressar. Vamos tentar fazer as coincidências entre os dois. Ambos buscam explicar o mesmo fenômeno histórico, o surgimento da modernidade em escala mundial, mas a partir de pontos de partida completamente distintos. Em Schmitt, o foco recai sobre o ato fundacional da ordem. O Nomes da Terra representa o gesto inaugural pelo qual a humanidade, a Europa no caso, institui uma forma concreta de organização do espaço mundial. Essa fundação é essencialmente política e jurídica, pois consiste em uma decisão originária que delimita territórios, reconhece soberanias, estabelece o regime de convivência entre estados. O Nomes é assim a medida primordial do mundo, o ponto em que a força se transforma em forma, a violência em direito. Já em Wallenstein, o eixo da análise é sistêmico e econômico. A fundação do mundo moderno não é descrita como um ato de poder, mas como um resultado histórico da formação de um sistema global de produção e acumulação, que emerge na Europa ao longo do século XVI. Aliás, para Wallenstein, ele vai falar o longo século XVI, que vai de 1450 a 1650. Na verdade, são 200 anos esse período. Ele fala assim, tem séculos que duram mais de um século, porque é a mesma época histórica. E se estende planetariamente. A categoria central não é o sistema mundo capitalista, uma totalidade dinâmica composta por centros, periferias e semi-periferias, articulados pela lógica da acumulação incessante do capital. Essas duas perspectivas convergem, no entanto, ao identificar que o mundo moderno é desde sua origem um mundo europeu, fundado sobre uma hierarquia global. Schmitt descreve esse fenômeno em termos jurídicos e espaciais, a Europa como espaço da ordem e da guerra limitada, o exterior como terra livre, domínio da conquista e da apropriação. Wallenstein, por sua vez, formula o mesmo diagnóstico em termos econômicos, o centro europeu como locus da produção de valor e do controle dos fluxos comerciais, e as colônias como zonas de extração, subordinação e dependência estrutural. Assim, poderíamos dizer que Schmitt pensa a modernidade como uma ordem espacial da dominação, enquanto Wallenstein a pensa como uma ordem econômica da exploração. Um descreve o gesto inaugural, a apropriação da terra, o outro um processo contínuo, a acumulação do capital. Em ambos, contudo, o ponto de partida é o mesmo, a constituição de uma ordem mundial assimétrica, nascida na Europa e projetada sobre o globo. E aí, gente, eu acho que no momento histórico que a gente vive, esses dois autores que pensam este mundo que se forma a partir da Europa numa escala tão grande, eles ganham em vida de novo. Principalmente, talvez o Schmitt seja um pouco mais antigo em termos da sua produção, o Wallenstein tem elementos muito mais recentes que não vou trabalhar aqui, Como eu disse, ele falece em 2019. O último volume do Mundo Moderno é 2011. Mas nós estamos num momento de mudança estrutural dessa ordem mundial. Então, a leitura cruzada de Schmitt e Wallenstein nos permite compreender que o moderno sistema internacional não é apenas uma construção jurídica, nem apenas uma estrutura econômica, mas uma formação histórica total, em que a decisão política e a lógica da acumulação se reforçam mutuamente. A apropriação da terra e a acumulação do capital são dois lados de um mesmo processo civilizatório, cuja expansão global funda a modernidade e define até hoje as linhas de força da desigualdade internacional. Linhas essas que estão em mudança claramente. Bom, chegando à minha conclusão aqui, gente. A leitura conjunta de Schmitt e Wallenstein permite compreender a modernidade não apenas como um período histórico, mas como uma ordem mundial específica, fundada sobre dois pilares interdependentes: a apropriação política europeia do espaço e a estrutura econômica global da acumulação capitalista. Uma dupla fundação, jurídico-política e econômico-sistêmica. Ela sustentou, por mais de 4 séculos, a hegemonia do Ocidente, Ocidente europeu, que depois se transporta para os Estados Unidos, e o Carl Schmitt, no Nomes da Terra, já dá sintomática
dessa transferência do centro da Europa para os Estados Unidos, quando ele menciona, por exemplo, a participação dos Estados Unidos na Conferência de Berlim, quando ele menciona já a doutrina Monroe, ele sente já que a Europa não está mais com essa bola toda, né? Entretanto, o Nomes da Terra moderno encontra-se em crise. O modelo interestatal que Schmitt descreve, baseado na soberania exclusiva dos Estados e uma divisão clara entre centro e exterior, não corresponde mais. Nem na época dele correspondia, né? Porque o grande silêncio do Schmitt no Nomes da Terra é a Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, ele não comenta sobre a Segunda Guerra, né? Mas não corresponde mais à complexidade das redes econômicas, tecnológicas, informacionais do presente. Do mesmo modo, o sistema mundo de Wallenstein, estruturado na hierarquia entre centro e periferia e sem periferia, revela sinais da reconfiguração multipolar. O deslocamento relativo do poder econômico e tecnológico, a emergência de novos polos de decisão política e a crescente interdependência entre soberanias. Hoje, a disputa pela chamada soberania digital, pelas infraestruturas tecnológicas e pelo controle das redes de informação reatualiza, em outro plano, a velha problemática schmittiana da apropriação da terra. Agora, uma apropriação do espaço digital e dos fluxos imateriais, né? O professor Pedro até comentou, né? Se ele tivesse aqui hoje, ele ia falar de outros espaços, né? Do espaço tecnológico. Lá no aeroporto de Confins tem como é que fala, gente? Um outdoor falando assim: Uberlândia, o primeiro data center de IA do Brasil. Aí a gente chega aqui em Uberlândia, tem um outdoor falando assim: Uberlândia, polo de inovação tecnológica do Brasil. Não caiam nessa mentira, tá? Um data center de IA, gente, ele deve gerar 3 empregos, 4 empregos aqui em Uberlândia, tá? 10, no máximo, no máximo. Eu já visitei, inclusive, o data center da CTBC, antiga CTBC, né? Tá vendo como é que eu sou antigo, gente? Eu falava CTBC, Grupo Algar, né? Da Algar, mas se tem 10 pessoas trabalhando lá, é muito, tá? Então, assim, como é que é? E 5 estão na guarda. As máquinas são estrangeiras, a tecnologia é estrangeira, o dinheiro é estrangeiro, a gente fornece energia elétrica e o espaço, só, tá? Então, assim, é um desafio muito grande a gente pensar na transferência dessa infraestrutura que está cá para a nossa produção nacional. Da mesma forma, a dinâmica da acumulação global, estudada por Wallenstein, se manifesta na concentração de dados, capital e capacidade computacional na mão de poucos atores transnacionais, que assumem funções antes atribuídas aos estados. O que ambos os autores nos ensinam no final das contas, é que nenhuma ordem mundial é eterna. Toda forma de nomos, toda maneira de ordenar o mundo é histórica, contingente e, portanto, passível de transformação. Assim como o ius publicum europeu do século XIX, XVI, XVII, XVIII fundou a modernidade, o século XXI parece testemunhar o nascimento de um novo nomos, ainda em disputa. Um mundo multipolar, tecnodigital e interdependente, em que as antigas categorias de soberania, de território, poder econômico, precisam ser repensadas. Com isso, eu já parto para a conclusão mesmo, pessoal, o diálogo entre Schmitt e Wallenstein não é apenas uma reconstrução histórica, mas uma ferramenta crítica para interpretar o presente, um convite a refletir sobre quais serão os fundamentos do próximo ordenamento da Terra e que papel os estados, as sociedades e as tecnologias desempenharão na configuração do mundo por vir. E eu acrescento aqui, gente, qual será o nosso papel. Eu sempre busco, eu não acredito, na verdade, que a gente deva trabalhar dentro da universidade pública como mero discussão ou mera produção para nós mesmos. Mas que nós temos que pensar, por isso eu faço essas provocações, nós temos que pensar o papel que nós vamos construir. Então nós estamos dentro da universidade pública, que tem uma razão de ser, e tem uma razão de ser neste contexto em que há este novo mundo que está se formando e que continuamos como periferia, ou cada vez mais como periferia, nos desindustrializamos, nós estamos nos periferizando cada vez mais, e como que a gente pode pensar esse mundo para nos posicionarmos dentro dele
e, por que não dizer, reverter esse processo e nos colocarmos melhor dentro dessa ordem. Então, assim, eu vou, viu, Roberto, eu acho que o pessoal que estuda muito Schmitt é meio masoquista, porque todo mundo estuda Schmitt e briga com o Schmitt, né? E o Schmitt, ele é mau, então, assim, pô, por que fica estudando esse cara se vocês não gostam dele, né? Então, eu acho que tem coisa positiva que a gente pode extrair dele. Eu acho que, né, eu tô fazendo só uma brincadeira, claro, mas eu não busco ler esse livro Nomes da Terra com toda a carga de eurocentrismo que esse livro tem, tá, gente? Então, assim, se a gente for procurar ler esse Nomes da Terra buscando um equilíbrio na análise, uma visão fora da visão europeia, dificilmente nós vamos encontrar. Embora, na parte em que ele vai falar da partilha da África, ele até parece que a África existe ali, né? Mas eu acho que existem elementos nessa matriz filosófica, nessa matriz de análise histórica do Schmitt, né, na tomada da terra, do que é a terra, que a gente consegue aproveitar. E eu acho que o Schmitt ele fica silente em relação a toda a questão econômica e social, ao passo que o Wallenstein ele é silente em relação à questão jurídica. Então, eles são autores que estão falando da mesma época, mas em grande parte eles se complementam. Eles não dialogam diretamente, porque eles estão em registros distintos, mas eles se complementam. Tá? Então, não é uma comparação fácil de se fazer, mas é uma comparação desse grande movimento histórico e que ele se quebra, né? Ele já está em desgaste nos últimos anos e agora ele se reconfigura de outra maneira e a gente precisa dessas ferramentas para nos posicionarmos no mundo. Tá? Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Muito obrigado. Desculpem aí pelas brincadeiras e devolvo a palavra aqui para o professor Thiago.